Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade a uma série de vídeos onde tratamos sobre concepção estrutural de lajes treliçadas. Ao falar sobre o assunto de apoiar paredes diretamente sobre laje como solução estrutural em alguns pontos específicos, nós falamos a respeito de restrições e uma das principais restrições é exatamente o estado limite de serviço. São os limites de deformação que nós precisamos respeitar para que não hajam problemas na nossa estrutura ou nos elementos de alvenaria ou nos revestimentos, né? E assim surjam manifestações patológicas nas nossas construções por causa da estrutura mal dimensionada, né? Então, vamos para o vídeo. Então aqui, pessoal, nós trazemos a tabela 13.3, limites para deslocamentos, da NBR 6118 de 2014. Ó, ela está aqui na página 77, né? A página 76 inicia-se aqui esse capítulo que fala sobre os deslocamentos limites. É interessante conhecer que ele fala sobre a aceitabilidade sensorial, efeitos específicos, efeitos em elementos estruturais, né? Ele traz aqui os conceitos e aqui ele traz os limites. Vamos voltar aqui para o slide. E aqui, ó, nesse caso de parede sobre laje ou de parede sobre viga, nós temos três limites principais que nós precisamos respeitar. Primeiramente aqui tem a questão da aceitabilidade sensorial. E aí tem a questão visual e também a questão de vibrações sentidas no piso. Essa questão, pessoal, de aceitabilidade sensorial tem a ver com a nossa sensação em relação à laje, né? Essa parte aqui visual, que tem o limite de deslocamento de L sobre 250, ou seja, o vão sobre 250, tem a ver com você se sentir confortável, né? Você chega, observa a estrutura, você enxerga a estrutura, obviamente, e ao passar esse limite, de forma involuntária, você passa a se sentir desconfortável, né? Com essa deformação. E esse desconforto lhe traz uma sensação de insegurança. Você está vendo que aquele elemento ele deformou excessivamente, não está legal, né? Isso serve para laje e serve também para vigas. E aqui a questão das vibrações sentidas no piso, e o limite é de L sobre 350, né? Tem a ver, não sei se vocês já sentiram, mas quando a gente caminha sobre uma laje, quando o seu pé toca a laje, somente com o peso do seu corpo, você sente a laje vibrar. E isso lhe traz um desconforto, também uma sensação de insegurança, que você está sobre um elemento que não tem rigidez, né? Que não tem segurança, que a qualquer momento aquilo ali pode ruir, né? Apesar de que muitas vezes não acontece porque ela tende ao estado limite último. Mas você sente a insegurança, né? E o mal-estar de estar utilizando esse elemento estrutural, né? Como exemplo aqui, ó, tem essa laje altamente deformada, as vigas que apoiam essa laje aqui também, né? Altamente deformada. Isso aqui, obviamente, é um caso bem exagerado, mas quando você chega e vê essa estrutura, você não precisa nem ser engenheiro para perceber que há alguma coisa de errado com isso aqui, né? Qualquer pessoa, um leigo, ele chegando e vendo essa estrutura, ele vai ver que está errado, tem alguma coisa que não está conforme, né?
e ele não vai se sentir seguro nem de ficar embaixo dessa laje, né? Mesmo ele não sendo um profissional da área que tenha o conhecimento, né? E essa questão aqui do limite de L sobre 250 e L sobre 350, isso aqui tem a ver com o vão, né? Você divide o vão, o L é o vão, por 250. Vamos fazer aqui só um exemplo rápido. Digamos que o seu vão, o vão da sua laje ou o vão da sua viga tenha um exemplo, 3 metros de comprimento. Você divide esse vão por 250, né? Eu coloquei aqui no caso, em vez de 3 metros, eu coloquei 300, coloquei em centímetros, ok? Você divide isso aqui por 250 e o seu limite aqui vai ser 1,2 centímetro. Ou seja, deslocando até 1,2 centímetros, deformando até 1,2 centímetros, essa deformação não vai lhe trazer um problema sensorial visual, certo? Acima de 1,2, essa deformação vai trazer já problemas sensoriais para quem utiliza a estrutura. E aí, a questão aqui de vibrações no piso, que é L sobre 350, vamos pegar aqui o mesmo exemplo, 300 dividido por 350, você tem um limite aí de 0,85, que é muito mais restritivo do que o limite de 1,2. Né? Então, para atender essa questão do elemento não vibrar, você vai ter que atender a um limite de deformação mais restritivo do que o limite visual, que é 1,2. Né? E quanto mais restritivo for essa deformação, a tendência é que o elemento estrutural precisa ser muito mais rígido, né? Você precisa enrijecendo ele muito mais para que ele não chegue a esse limite. Tá certo? E tem aqui outro limite com relação a esse exemplo que nós estamos trazendo, que são os efeitos estruturais em serviço. Vou passar aqui o slide. Efeitos estruturais em serviço. E aqui nós temos superfície que deve drenar água. Então, por exemplo, você tem uma laje impermeabilizada, que você precisa drenar água pela laje, né? Você tem aqui um limite de 250 também, L sobre 250. Acima disso, você já vai ter problemas, né? Aquela laje pode começar a empoçar a água, né? E a água não vai mais drenar, ela vai ficar empoçada. Pavimentos que devem permanecer planos. Então, você tem aqui algumas situações, né? Por exemplo, um laboratório ou um ginásio, uma pista de boliche, né? Que você não pode ter deformações excessivas, senão você pode prejudicar o uso daquela área ou o funcionamento daquela área, né? E aqui, como estamos falando sobre paredes, né? Tem aqui esses limites que são muito importantes, né? E aqui, especificamente, alvenaria, caixilha e revestimento após a construção da parede. Nós temos aqui um limite de L sobre 500 e 10 milímetros. E tem também aqui um limite que está relacionado com a rotação do elemento. Ou seja, L sobre 500 já é muito mais restritivo do que sobre L 250 e L sobre 350. Vou pegar aqui novamente a calculadora. Se nós fizermos aqui o mesmo exemplo, 300 dividido por 500, o nosso limite para que não ocorra problemas na parede, né, para que a parede que está apoiada na laje, ao a laje deformar, ela não deforme e trinque, né, nós temos que atender esse limite de 0,6, que é L sobre 500. E no caso ele traz também o limite de 10 milímetros, que é 1 centímetro, né? No caso, se por exemplo, a nossa laje aí tivesse 5,5 metros, né? 550 centímetros, dividido aqui por 500, nós temos aí um limite de 1,1 centímetro. Mas nesse caso, nós teríamos que atender o limite aqui de 10 milímetros, né? A gente tem que atender o limite, sempre o limite mais restritivo. E isso com relação ao eixo de
desenvolvimento da parede, certo? Uma laje ela vai deformar nas duas direções. Nesse caso, você tem que considerar a direção onde se desenvolve a parede, né? Então, esses limites são importantíssimos, devem ser respeitados, né? Nesse caso da parede, ó, se ele não for respeitado, pode acontecer isso aqui, ó. Essa laje aqui, ela está deformando, e ao deformar, a alvenaria que está apoiada sobre ela, ela vai trincar, né? Já que a alvenaria não tem resistência à tração, né? Ou tem pouca resistência à tração, então o elemento deforma, ela deforma junto, né? E se você tiver revestimento, aqui por exemplo um revestimento cerâmico, quando essa laje deforma, né? Esses elementos eles vão sofrer esforço de tração na base. E aí a tendência é que ele trinque também, né? Que a argamassa não sustente e ela trinque, e o elemento ele vai ou trincar, rachar, ou ele vai desprender do piso, né? Isso aqui tem a ver com deformação do elemento estrutural laje. Então, que fique claro, né? Esses limites que nós precisamos, né? A laje ela precisa atender o estado limite último para que ela não entre em colapso, né? Não chegue à ruína, mas muito importante que ela também respeite esses limites de deslocamento, né? Em serviço, para que não hajam manifestações patológicas. E aí, na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente observa isso no EBERIC, né? E como a gente consegue ir controlando, né? E melhorando a rigidez do elemento para que ele entre, né? Dentro desses limites e a gente não tenha problemas no nosso dimensionamento. E aí, pessoal, chegando aqui ao final de mais um vídeo, todo mundo fala isso no início, deixa para falar no final. Se o vídeo fez sentido para você, se ele lhe ajudou, se você estava com alguma dúvida e ele foi importante para sanar essa dúvida, se você estava com alguma questão, precisando de um pouco mais de segurança e esse vídeo lhe ajudou, você pode retribuir dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seus comentários aí com apoio, com crítica, compartilhando esse conteúdo com amigos, com colegas de profissão, com o colega da universidade que está com alguma dúvida, né? Com certeza isso vai fazer com que o vídeo fique mais disponível, né? Ele seja mais facilmente acessado. Beleza? E se tiver alguma dúvida, sugestão, alguma crítica, tem aí as nossas redes sociais, né? O meu Instagram, Eng Breno Azevedo, Breno com 2 N's. Tem aí o meu e-mail, breno com 2 N's.azevedo@hotmail.com, ou você pode deixar diretamente aí nos comentários do YouTube, que o mais rápido possível eu estarei entrando em contato para a gente trocar aquela ideia, né? E aí nós nos encontramos no próximo vídeo, beleza? Até mais!